Olá, minha gente, bom dia, bom dia, bom dia. Seguinte, então nós continuaremos a conversar um pouquinho sobre as ondas, tá certo? Então, primeiro, vamos tentar imaginar uma onda em uma corda. Vou te mostrar depois o porquê que é isso importante. Mas, inicialmente, pense aí nessa onda sendo propagada numa corda. Então, lembrando, onda é uma perturbação. E essa perturbação, ela vai se propagar, se espalhar por todo o meio, beleza? Então, outro ponto importante. Quando essa perturbação for se espalhar, teremos aí tanto a refração quanto a reflexão. Assim como acontecia com a luz lá na ótica, que nós estudamos há algumas semanas atrás. Então, isso tem que ficar ligado também, beleza? Então, eu tenho uma fonte. O que é uma fonte? Quem é que vai produzir essa propagação? Então, cuidado, nós iremos falar sobre fontes aparentes, tá? Então, assim, será que aquele som é produzido por aquele impulso, tá? Então, vamos ver o que é isso. Então, pulso, uma ondinha. Uma sucessão de pulsos, nós temos aí uma onda periódica. Então, você também tem que lembrar desse detalhe, beleza? Então aqui, ó, só para te dar uma olhada, para que você perceba. Esse ponto P é um ponto qualquer ao longo de toda essa corda. Então, ao movimentar, observe que essa ondinha ela vai modificando a posição do ponto P. Ou melhor, o ponto P vai sendo modificado ali a sua posição por conta do movimento da corda, tá certo? Lembrando que onda não modifica a posição de matéria. Onda é o quê? Transporte de energia. Então, cuidado para que você não se confunda também. Então, ok. Então, você tem que lembrar, obviamente, de tudo que a gente já comentou com relação a, primeiro, como que esses feixes eles vão se propagar. Lembrando que, se eu estou falando de luz, nós teremos ali todas as características da luz: propagação retilínea, reversibilidade e independência dos feixes. É claro que nós já conversamos um pouquinho sobre as ondas eletromagnéticas, então a gente vai dar um enfoque um pouco maior nas ondas mecânicas. Então lembra aí do ultrassom, que é um tipo de onda mecânica. Então, propagações. Como que essa onda ela pode se propagar? Então, ó, dá uma olhada. Posso ter ondas longitudinais. Então, o que seriam essas ondas longitudinais? Está aqui, ó. Propagação e perturbação têm a mesma direção. Então, eu modifiquei, ó, nesse sentido. Aqui que eu exerci a minha força. Então, na horizontal, da esquerda para a direita. Então, a propagação, ela também vai ser o quê? Na horizontal. Já minhas ondas transversais se comportam de forma diferente, transversal. Então lembrem de trans, de diferente, beleza? Então trans, movimentei de cima para baixo, vai se propagar no eixo X. Então vai se propagar da esquerda para a direita. Nesse caso, também vai ser de cima para baixo, beleza? Mas o que eu quero que você entenda. Então, falei transversal, perturbação é de um modo, propagação é de outro, tá certo? Então, ok. Então, tipo de onda, mole, mole. Isso sempre vai acontecer de forma separada? Claro que não. Então, por mais que na ciência, por mais que na física, nós tentemos de várias formas gerar padrões que contemplem todos os fenômenos, é claro que um ou outro não se comportará da maneira como a gente quer. Mas o que ocorre? Ondas mistas. Então eu posso ter os dois comportamentos. Então, ó, dá uma olhada. Então, essas ondas mistas são mais comuns do que vocês esperam, ou do que a gente espera. E sempre vai ocorrer. Estou falando de corda. Se eu estou falando de corda, eu tenho que lembrar do tipo de material, eu tenho que lembrar também da densidade desse material. Você provavelmente já ouviu falar da tal da densidade volumétrica, que ela geralmente vai aparecer assim para ti. Densidade é igual a massa sobre o volume. Então, volume, três dimensões. Agora,
Quando eu estou falando de uma corda, então dá uma olhada, ó. Tá aqui uma corda. Até para que você lembre também do formato da onda, beleza? Então uma ondinha, normalmente quando a gente fala de uma onda, você vai lembrar desse formato. Então observe. Geralmente, nós levamos em consideração somente uma dimensão da corda. Se é uma dimensão, unidimensional. Então eu vou levar em consideração o quê? Esse Lzinho que aparece aqui. O que é esse L? Esse L é o que nós chamamos de linear. Linear, você lembra de linha. Linha, uma dimensão. Então isso aqui ó, é o que nós chamamos de densidade linear. Tá certo? Ah, professor, existe volumétrica, existe linear. Então, uma em 3 dimensões. Então, existe uma densidade em 2 dimensões? Sim, que é o que nós chamamos de densidade superficial. Então, o que seria essa densidade superficial? Observe: massa sobre volume, massa sobre área. Superfície sempre tem que te lembrar área, metro quadrado, centímetro quadrado, qualquer coisa quadrada, tá certo? Então, essa densidade linear, ela nos vai ser útil. Por quê? Eu sempre vou utilizar o mesmo tipo de corda, o mesmo tipo de cabo? Não. Detalhe, lembra que lá na outra figura tinha um jovem senhor que ele estava ali exercendo uma força em uma corda? Então, isso você lembra. Lá na primeira série, toda vez que nós inserimos força em uma corda, nós chamamos essa força por um nome especial, que é o que nós temos como tensão, tá certo? Ou tração. Então, e olha que a tensão ainda vai ter um outro significado. Lá no ano que vem, nós iremos falar ali um pouquinho sobre diferença de potencial. E essa diferença de potencial também vai ser tida como tensão. Sei que parece confuso, mas vamos devagarzinho que as coisas vão dar certo. Então, ó, densidade linear. Então, massa sobre. Lembra aí. Acabei de te dizer. Massa sobre comprimento. Sobre linha. Linear, uma dimensão. Beleza? Então, se é sobre uma dimensão, unidade de medida mais coerente vai ser o quê? O quilograma por metro. Tá certo? Então, quilograma por metro. Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Então, a densidade linear. Opa, velocidade. Epa! Tá, mas velocidade? Como assim velocidade? Você exercer uma força numa corda. Logo a corda vai entrar em movimento. Se ela vai entrar em movimento, tem como eu calcular o quê? Essa velocidade. Posso utilizar a equação antiga lá da mecânica que se aprendeu? Velocidade é igual a variação da distância em função do tempo? Com certeza você pode. Contudo, aqui irão aparecer outras grandezas, outras letrinhas. Então dá uma olhada. Normalmente, quando nós estamos falando sobre velocidade, então deixa eu apagar essa zona aqui. Então, ó, bora apagar isso aqui. Só para eu te mostrar aqui mais algumas características. Então, ó, a velocidade também pode ser descrita de algumas outras formas. Nós podemos escrever a velocidade assim. Dá uma olhada. Velocidade é igual ao lambda vezes a frequência. Velocidade também pode ser igual na distância sobre o tempo. Então, distância sobre o tempo. Ou seja, lambda não é o comprimento de onda. Então, comprimento de onda sobre o tempo, que no caso nosso grandão ali é o período, tá certo? Então a gente vai ter que ficar ligado com relação a isso também. Então essas duas equações tu já conhece com certeza, nós já conversamos um pouquinho sobre elas. Então, dito isso, o que a gente pode dizer também? Vamos mudar essa cor aqui, voltar para o vermelho. Então aqui, ó, velocidade. Aqui, ó, com relação à propagação do pulso. Lembra que eu te falei da tração? Então, está aqui a tração. Uma outra forma de calcular essa velocidade é fazendo uma relação com a tração. Lembrando
quanto maior for a força que eu exerço naquela corda, tu concorda comigo que são grandezas diretamente proporcionais? Então, se eu aumento a força, obviamente a velocidade da minha corda terá que ser o quê? Maior. Então, são grandezas diretamente proporcionais, tá certo? E, de forma inversa, nós vamos ter isso aqui, ó. O tal do μ, que é, lembra lá, conversamos sobre isso, a tal da densidade linear. Então, a densidade linear, linha, é massa sobre comprimento. Então, vou escrever aqui novamente para que você não se esqueça. Então, esse aqui é o comprimento. Beleza? Então, tá bom. Então, aqui ó, você vai escrever um mi, que é um U com a perninha maior. Lembrando que o mi é uma letra grega, tá certo? Para que a gente não confunda com outras variáveis aí dentro da física. E a cereja do bolo, que é aqui essa raiz quadrada, tá certo? Então, voltando, velocidade vai ser igual a raiz da tração, que é força, dividido por quem? Pelo μ, que é a densidade linear. Quilograma por metro, tem que lembrar disso. Nas questões, vai aparecer o μ? Pode até aparecer, mas normalmente você vai ter que calculá-lo. Ou seja, eu vou te dar a massa e vou te dar o comprimento da corda. Lembrando que nessa corda também, obviamente, irão aparecer outras características. Então lembra que aqui, ó, nessa corda vai ser uma onda. Logo, essa onda terá as características básicas: amplitude, frequência, comprimento de onda. Então, todas essas grandezas têm que estar muito claras aí na sua memória, tá certo? Ou você vai se confundir. Então, dito isso, vamos aqui para um exemplo. Então, ó, tá aqui ó, uma corda, e essa corda, eu perturbei essa corda, ou seja, eu exerci uma força. Ao exercer uma força, essa corda entrou em movimento e de forma linear, ou seja, levando em consideração somente uma dimensão, tá certo? Tem energia? Tem energia. E que energia vai ser essa? Em parte vai ser energia cinética. Então lembra lá da primeira série, tipos de energia. Eu acredito que você ainda se lembra, hein? Então bora lá. Vamos apagar tudo isso aqui. E nisso, eu tenho geralmente o que nós conhecemos como energia mecânica. E o que seria essa energia mecânica? Energia mecânica, mecânica, movimento. Então lembra mecânica de carro, carro, movimento. Beleza. Então essa energia mecânica, ela é uma junção de dois tipos de energia. Um que nós chamamos de energia potencial e outro que nós chamamos de energia cinética. Tá certo? Então, nessa energia potencial, você já deve ter ouvido falar que ela também se subdivide. Nós temos energia potencial gravitacional. Deixa eu só reescrever isso aqui para ficar legível. Então, aqui, ó, energia potencial gravitacional. E também nós temos energia potencial elástica. Então, grande diferença entre as duas. O próprio nome já fala. Potencial gravitacional está relacionado a quem? A força da gravidade. Então, detalhe, quando eu solto algum objeto, dependendo da altura, ao cair no chão, tu concorda comigo que o som produzido vai estar de acordo com a massa e também de acordo com a altura? Por exemplo, uma coisa é eu dar um pulinho. Outra coisa é eu pular de uma mesa. Outra coisa é eu pular de um prédio. Você concorda que o estrondo, ao colidir com o chão, vai ser um pouco diferente? Ou seja, essa energia potencial gravitacional, ela vai depender da massa do sujeito, no meu caso, né?
ou da massa de um objeto qualquer, vai depender da aceleração da gravidade e também vai depender do quê? Da altura. Porque, ó, nos meus exemplos, quanto maior for a altura, você percebeu que a energia potencial gravitacional, ela foi o quê? Diretamente proporcional. Tá certo? É isso mesmo, minha gente. Então, beleza. Então, potencial gravitacional, tu lembra? Não? Muito que bem. Então, vamos ali para a potencial elástica. Então, a potencial elástica tem algumas características que você também deve se recordar. Lá no ano passado, nós falávamos muito sobre elevadores, falando da força normal, da força peso e principalmente das portas do elevador. As portas do elevador, quando você está adentrando, se ela estiver fechando, ela vai parar. Você entende ali que, obviamente, elas não podem te machucar. O intuito não é esse. Não é isso, pelo contrário, eles têm que te proteger. Então, se as portas estiverem fechando e você colocar a mãozinha ali, vai ocorrer ali o que nós chamamos de um amortecimento. Então, tá, vai bater e voltar. Então, é algo elástico. Então, energia potencial elástica, obviamente, vai ter a ver com amortecedores. Vai estar relacionado a molas. Vai estar relacionado a que mais? Deixa eu ver. Molas. Um bungee jump? Também. Não tem ali um elástico te segurando? Então, também faz sentido. Então, qual é a principal característica aí de uma mola? Então, bora lá desenhar aqui uma mola. Então, vamos ver se a gente faz aqui uma mola bacana. Então, ó, a mola. Concorda comigo que ela vai se movimentar? Eu posso esticar essa mola, ou eu posso também pressionar essa mola. Se eu estico, você concorda comigo que essa distância, ó, essa distância aqui inicial, ela tende a aumentar? Então, bora lá. Então, se eu estico essa distância, que é o que nós chamamos de deformação, ela tende a aumentar. Tranquilo? Ou, ao mesmo tempo, então vamos aqui de roxo, observe, se eu aperto essa mola, ela vai ficar o quê? Comprimida. Opa, não era bem isso, minha gente. Então, se eu aperto aqui essa mola, ela fica comprimida. Ou seja, no eixo X, o seu tamanho vai o quê? Diminuir. Beleza? Então, X é o que nós chamamos de deformação. Tá certo? Então, toda vez que aparecer aí um X, você vai relacionar a deformação. Então, claro que eu te dou um exemplo de uma mola, mas pode ser qualquer outra coisa. Tá certo? Que dê a noção de elasticidade. Detalhe, estou exercendo força. Ora para apertar a mola, ora para expandi-la. Está percebendo que são em sentidos contrários? Então, beleza. Então, nós temos uma força e essa força ela vai estar relacionada ao movimento dessa mola. Professor, mas o que diabos isso tem a ver com as ondas? Tem tudo a ver. Você, imagine que você pegue uma mola, segure ela aqui. Se eu coloco aqui uma massa nessa mola, pode ser qualquer coisa, um bloquinho qualquer. Tu concorda que essa mola vai se esticar? E ela vai ficar poem, poem, poem. Ela vai ficar o quê? Se movimentando. Principalmente se essa massa for gigantesca. Então bora colocar uma massa maior. Deixa eu colocar aqui uma massa super, mega, ultra big. Então, aumentei aqui essa massa. Então você concorda agora que essa mola vai se movimentar com uma maior agilidade? Então ela vai ponham, ponham, ponham por muito tempo. Sim, isso também me lembra Super Mario World. É verdade. Então, ó, essa molinha vai se movimentar muitas vezes, principalmente por conta do quê? Dessa massa que eu coloquei aqui.
Então, o que que a gente vai fazer? Tentar entender qual o comportamento dessa mola. E detalhe, não está gerando som? Não são ondas sonoras? Está propagando ondas, quase não sai. Então você tem aqui uma propagação de som. Ou seja, eu tenho que entender de molas. Beleza? Então, isso também se assemelha muito a um tal de pêndulo. Lembra do pêndulo? No pêndulo, normalmente a gente observa principalmente em filmes. Sempre tem aquele relógio cuco, né, que vai para um lado, vai para o outro. E muitas vezes sai ali um passarinho a um momento de 1 hora, 2 horas. De hora em hora vai sair ali um passarinho, reza a lenda. E também tem, obviamente, o movimento de um pêndulo. Ora para um lado, ora para o outro. Ora para um lado, ora para o outro. E assim sucessivamente. Você já percebeu que aquele pêndulo, ele também se movimenta com um determinado padrão? Estranho, muito estranho, mas muito real. Então, isso é o que nós chamamos de um sistema massa-mola, beleza? Então, eu estou te explicando outras coisinhas lá na primeira série, mas para quê? Para que você relembre alguns conceitos para inserir aqui na ondulatória, tá certo? Então, voltando aqui à nossa mola, que é o que importa até agora. Então, essa energia potencial elástica. Como que eu vou calcular essa energia potencial elástica? Observe, K vezes X ao quadrado sobre 2. Eu sei que isso aqui te lembra de outra coisa, da tal da energia cinética. Então, ó, energia cinética, energia do movimento. Então, observe, uma coisa é eu inserir uma força em um caminhão e tentar mover esse caminhão. Outra coisa é eu inserir uma força em uma moto, uma motocicleta ou uma bicicleta. Imagina aí Dona Rebeca de bike e eu tenho que empurrar a Rebeca. Vai ser fácil, reza a lenda. Até porque o sistema não vai ser bicicleta e Rebeca. Rebeca não deve passar dos 70 quilos. A bicicleta também não é tão pesada, principalmente se ela for de alumínio. Então, dá para exercer uma força ali considerável. Então, beleza. Vamos desenhar a Rebeca? Tá aí. Então, aonde que eu vou desenhar aqui a Dona Rebeca? Deixa eu apagar aqui a minha força. Voltaremos nela já já. E no pêndulo. Então, ao desenhar Rebeca, vou precisar aqui de 2 círculos. Afinal, são os pneus da bike. Você está percebendo que isso não vai funcionar, né? Mas vamos lá. Então, ó, tá aqui minha super bike. E vamos desenhar aqui a Rebeca de outra cor. Verde. Então, ó, sim, Rebeca colocou um mega ré. Então, tá aqui Rebeca. Rebeca está se movimentando na sua bike. Eu vou exercer uma força aqui na Rebeca. Rebeca vai entrar em movimento. Logo, eu preciso saber qual é a massa de Rebeca, porque essa massa, obviamente, ela vai ser um diferencial. Quanto maior a massa, maior vai ser a força que eu vou exercer. Não é à toa que tu não lembra ali da segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Princípio da dinâmica. Tu tem que lembrar disso também. Então, beleza. Então, assim como a aceleração. Exerce maior força, maior aceleração terá a Rebeca e sua bike. Tranquilo. Então, beleza. Então, energia cinética. Como que eu vou calcular essa energia cinética? Massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Eu imagino também que você ainda lembre disso, tá certo? Então, falei de energia cinética, falei de movimento. Tranquilo. Então, energia potencial e energia cinética são complementares. Quando uma está aumentando, a outra está diminuindo. Beleza? Só você lembrar quando você joga algo para cima. Estou jogando algo para cima, esse objeto ele tende a desacelerar. Até chegar um momento que ele para
e volta novamente a cair. Tranquilo? Oremos. Então, beleza. Então, energia cinética já foi, energia potencial gravitacional já foi, e a elástica também. Então lembra aqui, ó, K. Eita, professor, não lembro disso aí. Tem cara de constante. Sim, tem cara de constante. Concordo plenamente contigo. Então, K é uma constante que nós chamamos de constante de elasticidade. Olha que difícil. Então, elástico, mola, constante elástica. Constante de elasticidade. Tranquilo. X é esse mesmo X que eu te coloquei aqui. É a tal da deformação. Então, ó, tá vendo que é muito semelhante? mv ao quadrado sobre 2, kx quadrado sobre 2. Então, aqui o x, deformação. Perfeito? Não se esqueça disso. E aqui o sobre 2, que é parecido com isso aqui. Tem como eu abrir essa equação para te mostrar como que nós chegamos aqui? Tem, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho e você provavelmente vai bocoiar. Então, vamos deixar por isso aqui mesmo. Então, mv quadrado sobre 2, kx quadrado sobre 2, energia potencial elástica. E esse kx veio de onde? Dessa força elástica que eu estou comentando aqui. Não comentei aqui várias vezes dessa força elástica? Então, quem foi que fez isso? Foi um tal de Robert Hooke. Eu tenho certeza que você o conhece. Então, já está de verde, vamos aproveitar. Então, o nome dele é Robert Hooke. Beleza? Foi um notório cientista. Ele era contemporâneo de Newton. Acredite, rola altas fofocas da ciência. Dizem que eles não se gostavam. Cada um queria mais prestígio que o outro. Aquela rixinha básica, aquela treta fantástica. Perfeito. O nome dele é Robert Hooke. Você já deve ter ouvido falar com a dona Emily. Ela já deve ter comentado alguma coisa contigo sobre o microscópio e quem inventou o microscópio foi esse jovem senhor chamado Hooke. Era verde? Não. Contudo, entretanto, todavia, ele tinha uma fisionomia um pouco diferente, um pouco estranha. Ele era um tanto corcunda e baixinho, beleza? Então, daí, acreditem, ó, as tretas. Você já deve ter ouvido falar de uma frase do Newton, que falava da seguinte maneira: ergui-me sobre os ombros de gigantes. Detalhe, na verdade era assim: só cheguei aonde cheguei porque ergui-me sobre os ombros de gigantes. Aí você, na inocência, tu vai pensar da seguinte forma: bom, Newton só chegou onde ele chegou por conta do trabalho de outros cientistas que deram ali o aval para que ele descobrisse mais coisas. Isso aqui muitas vezes vem aí no seu livro de física. Hoje, lendo alguns artigos de historiadores da ciência, infelizmente nós observamos que não era bem isso. Então, assim, Hooke e Newton, eles trocavam várias farpas um com o outro, via carta, via jornais e por aí vai. Até porque Newton era o bambambam da tal da Royal Society, que era meio que um clube do bolinha da ciência. Até hoje ainda existe. Só que na época, século XIX, ainda era um tanto quanto, como eu posso dizer, extremamente machista. Não tem pra onde correr, é isso mesmo. Então só homens entravam. Hoje nós já temos um grupo de mulheres até razoável. E nisso, nesse clube do bolinha, nós tínhamos ali uma guerra infindável entre o Hooke e o Newton. Porque ambos eram extremamente curiosos e muito, muito habilidosos. Então, enquanto o Newton estava falando sobre a força gravitacional, o Hooke também. Enquanto Newton estava tentando desvendar as características da luz, lembra ali do... Ai, caramba. Então, você lembra provavelmente da capa de um disco muito famoso, onde você tem uma pirâmide e tem ali um feixe de luz entrando naquela pirâmide. E aquele feixe de luz ele é decomposto. Então, Pink Floyd, você deve ter lembrado. E nós temos ali a tal da decomposição da luz, que foi até então atribuído a Newton, mas que Hooke também já tinha ali muita coisa, muito, principalmente experimento feito. Ele era extremamente experimental, empírico, o que também é muito importante. E, dentre outras coisas, então mexia com ótica? Mexia. Até porque ele não fez o microscópio
enxergar coisas muito, muito pequenininhas, lá nas dimensões de micro, beleza? Lembrando que micro é 10 a menos 6 metros, beleza? Então é muito, muito pequenininho. Perfeito. Então, quais foram as contribuições de Hooke? A tal da força elástica, beleza? Então, o que, que ele conseguiu observar? Dá uma olhada. Força elástica, lá no teu livro, vai aparecer assim, ó, K vezes X. Ele descobriu assim, bonitinho? Não. Ele descobriu o seguinte, que o K e o X... Opa, vamos reescrever isso aqui de novo. Ele percebeu que, brincando com várias molas, as molas são diferentes. Beleza. Se as molas são diferentes, elas vão se comportar de forma diferente quando você colocar aqui uma massa. E se eu utilizar a mesma massa, mas em molas diferentes, o que vai rolar? E se eu utilizar a mesma mola com massas diferentes, como que vai ser essa deformação? Pois é, minha gente. Ele percebeu que a força tinha uma relação com o tipo de mola. E cada um desses tinha ali uma deformação diferente. Então, por exemplo, se eu exerço uma força... Deixa eu reescrever isso aqui de novo. Tá difícil hoje. Então, ó, força não é igual a constante vezes o x? Toda vez que eu te disser sobre a constante, tu vai lembrar do tipo de mola, do quão dura é aquela mola, ou do quão mole era aquela mola. Pode ser mole? Pode ser mole também, não tem problema nenhum. Então, se for uma mola molinha, né, ficou até estranho, cacofônico, você vai descer pouca força. Agora, se você se a mola for, sei lá, tenta imaginar aí o que? Uma suspensão de carro. Não é uma mola muito mais rígida? Você vai ter que exercer uma força o quê? Muito maior. Beleza? Então foi isso que ele percebeu. Ele percebeu que existia uma relação entre a força e a deformação. Então, toda vez, por exemplo, para que eu tenha uma deformação de 1 metro em uma mola, eu tinha que exercer o quê? 2 newtons. Então, 2 newtons por metro. Então, se fosse 2 metros, seriam 4 newtons. Se fossem 3 metros, 6 newtons. Sempre numa mesma proporção. Captaram? Então, digamos que eu tenho uma suspensão de carro. Então, seriam 1000 newtons a cada metro. É muita coisa. Concorda? Agora, se fosse aquelas molinhas bobas que a gente tira de, sei lá, de lapiseira. Então, você teria ali, sei lá, 1 newton por metro. Captou? Então, quanto maior for o valor desse K, maior vai ser o quê? A resistência dessa mola. Tá certo? Então, isso também vai ser importante para os próximos fenômenos que a gente vai observar. Ok? E, obviamente, aqui vai aparecer um negativo. Por quê? Lembra que hora eu estou apertando a mola ou hora eu estou expandindo essa mola? Se eu estou expandindo, eu posso dizer que é mais. Se eu estou apertando, eu posso dizer que é menos. Ah, professor, mas tem um padrão? Tem, o seu. Que você criar. Beleza? Mas normalmente a gente coloca assim, ó. Força igual a menos kx. Porque eu vou apertar a tal da mola. Mas lembrando que o negativo na física, ele sempre vai estar relacionado a quê? A direção, sentido. Beleza? Lembrando que direção sempre termina em AL. Horizontal, vertical, diagonal. Sentido, esquerda para direita, sentido horário, sentido anti-horário e assim sucessivamente, tá certo? Então tem que lembrar disso também. Ok? Lembrando, minha gente, que tudo que eu estou falando agora é uma preparação para nós conversarmos um pouquinho sobre movimento harmônico simples. Olha que nome bonitinho. Harmônico, tu vai lembrar de harmonia. Do samba, talvez, mas geralmente a harmonia de qualquer tipo de música. Então lembra aí de um coral, quando nós temos ali várias pessoas cantando, vários sons diferentes, de timbres diferentes. Olha a palavrinha, timbre. Timbre é uma característica específica do som de cada objeto ou de cada pessoa. Então lembra aí do cavaquinho, lembra do violão. Todos eles não têm determinadas notas musicais? Dó, ré, mi, fá, sol. Então, o dó e um cavaquinho
terá o mesmo som de um dó no violino? A frequência vai ser a mesma, concordo contigo. Mas será que o timbre é o mesmo? Provavelmente não, porque não são objetos diferentes. Lembra ali de como que o som vai se propagar dentro de cada um daqueles objetos. A flauta, opa, formato é diferente. Como é que o ar vai se comportar ali? Como é que o ar vai se comportar dentro desses outros objetos? E daí, esse sistema massa-mola, ele vai ser muito importante para que a gente entenda. Por isso que eu estou voltando passo a passo, em termos do ano passado, para que você não se confunda, beleza? Então por hoje é isso. Na próxima aula nós conversamos um pouquinho mais sobre isso tudo, tá certo? Um grande abraço e até mais.